Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, queridos ouvintes. Nessa noite estão nos ouvindo, nos assistindo. Graças ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele está nos dando de desfrutarmos de mais uma porção da Sua palavra, baseado no livro de 1 Coríntios, cujo tema geral é Vocês não sabem? E o tema dessa semana, de hoje, vamos dizer assim, é um tema muito importante, sobre o casamento na vida da igreja. E baseado em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, 7 e 2. Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, perdoa meus pecados, lava-me com teu sangue. Mais uma vez, preciso do Senhor. Socorre-me, Senhor, para que o Senhor possa ser glorificado, que possa fluir desse canal, que não passa de um canal, Senhor. Santifica e glorifica o teu nome, usando o teu servo. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que você está me dando. E que a igreja possa ser edificada através da tua palavra, que é espírito e vida. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos desfrutar, vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, versículo 7 e versículo 2. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. No versículo 7, o apóstolo Paulo fala: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. No versículo 2, ele diz: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Amados, antes de entrar nessa mensagem propriamente dita, eu gostaria de fazer uma breve revisão sobre essa primeira carta, do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós sabemos que a igreja em Corinto era uma igreja cheia de problemas. O apóstolo Paulo ali menciona 11 grandes e graves problemas ali existentes na igreja. Um deles, o primeiro deles, que é mencionado no capítulo 1 de 1 Coríntios, é com respeito à divisão. Havia divisão, preferência entre os irmãos. Ali um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Quando, na verdade, todos deveriam se unir e dizer: não, nós somos de Cristo. Então, na verdade, mas apesar de todos esses problemas, a igreja, Paulo sempre mencionou que Corinto não deixava de ser igreja. Ele menciona no capítulo 1, no versículo 2, que a igreja em Corinto como sendo a igreja de Deus que está em Corinto. Louvado seja o Senhor. E, além desses outros problemas, nós vamos ver ao longo dessa mensagem outros que vão ser mencionados aqui. Então, diante dessa situação, o que Paulo pôde apresentar para os coríntios como uma solução para os seus problemas? Foi a sua capacidade humana? Não. Paulo apresentou o próprio Cristo e o Cristo crucificado para que eles pudessem focar em Cristo, na sua cruz, e resolver seus problemas. Não havia capacidade humana nenhuma de se resolver aqueles problemas. Então, o que o apóstolo Paulo estava querendo mostrar para os coríntios? Olha, esse Cristo crucificado, ele se preocupa com vocês. Foquem nele, olhem para ele, que nele está a solução para os seus problemas. Foi esse Cristo crucificado que levou consigo todos os problemas negativos da igreja. Levou consigo todos os problemas negativos da igreja. Levou consigo o pecado e a sua natureza pecaminosa. Levou os pecados e as suas, e representa os pecados que são os atos pecaminosos. Levou para a cruz também o próprio Satanás, destruiu o seu poder ali em Hebreus capítulo 2, versículo 14. O mundo também foi para a cruz. O velho homem, a velha criação. Romanos capítulo 6, versículo 6, fala lá que o Senhor crucificou o nosso velho homem ali na cruz. Embora hoje, na nossa experiência, no dia a dia, ele apresenta muito ativo, muito forte e prejudicial. Mas tudo isso foi as ordenanças
Senhor Jesus, a lei das ordenanças também foram crucificadas, ó Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, que na cruz o Senhor pôde levar todas essas coisas negativas do universo, e é na cruz que nós também podemos colocar todos os nossos problemas. Nós precisamos focar em Cristo e na cruz de Cristo para a solução de todos os nossos problemas. Então, graças ao Senhor. Então, Deus, Ele procura um tipo de pessoa. Na semana passada, nós vimos na mensagem passada que Deus procura um tipo de pessoas. Que tipo de pessoas é esse que Deus procura? O mordomo, né? E também, ou o dispenseiro dos mistérios de Deus. Existem dois grandes mistérios nesse universo. Deus tem o seu mistério. O mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja. Esses dois mistérios, Cristo e a igreja, na verdade, representam o falar profético. Então, diante de todas essas revelações, Deus deseja que nós deixemos algo de lado. Muito importante deixarmos esses itens de lado. A desavença entre os irmãos. Todas essas coisas precisam ir para a cruz. Deus deseja estabelecer igrejas em todas as cidades. Deus deseja contar com esses mordomos. Deus deseja contar com esses dispenseiros dos seus mistérios. A igreja é quem vai levar, né, esse mistério de Deus, que é Cristo, como conteúdo da Bíblia. Né? Então, nós precisamos acabar com as desavenças e realmente estarmos unidos para conduzir esse mistério, né, os mistérios de Deus, que é esse falar profético. Então, graças ao Senhor. E a igreja, na verdade, ela é divina, mas ela é composta de pessoas que foram regeneradas, pessoas que têm uma vida da alma forte, tem o ego, né, o velho homem ainda, embora ele tenha sido crucificado lá em Romanos, capítulo 6, versículo 6, tenha sido crucificado, mas na nossa experiência ele ainda está muito vivo. E é esse velho homem que é considerado como o maior problema na vida da igreja, através das suas opiniões, quer que as suas opiniões prevaleçam, não aceita a opinião de outros. Então, é um problema para a vida da igreja, é um problema para a vida conjugal, né? Desejando impedir que o seu cônjuge, às vezes, possa reunir, desfrutar daquilo que Deus estabeleceu para si, como o direito de primogenitura. E é também um problema para a sociedade. Então, esse velho homem ele precisa compreender que o ambiente dele é a cruz, o lugar dele é a cruz. Mas na vida da igreja, nós precisamos realmente deixar que seja conduzido no fluir do Espírito. Louvado seja o Senhor. O Espírito é quem direciona a igreja, né? Então, com respeito à igreja, os problemas da igreja não são resolvidos através de técnicas de gerenciamento secular, né? Essas técnicas de gerenciamento secular, o máximo que elas podem resultar é no conhecimento humano elevado, mas não servem para resolver os problemas. Os problemas da vida da igreja serão resolvidos através desse Cristo, esse Cristo crucificado. Louvado seja o Senhor. Então, essa é a única solução. Então, quando existe a desavença entre os irmãos, as brigas, as confusões, isso aí é combustível dado ao inimigo de Deus para que ele fique batendo palma e dizer, continue assim. Tá certo? Então, ele quer realmente distrair os filhos de Deus discutindo, mas quando, na verdade, deveriam estar aproveitando esse tempo para pregar o Evangelho, para ganhar pessoas, não é? Para crescer em vida, não é? Para amadurecer. Então, esse tempo que os irmãos estão discutindo, em desavença, precisa ser eliminado, precisa ir para a cruz. A cruz é o local, é o instrumento que pode realmente mortificar esse velho homem. Louvado seja o Senhor. Então, na verdade, nós precisamos estar bem próximo de Cristo. Quanto mais próximo de Cristo, mais benefícios nós vamos ganhando mais da sua vida, da sua natureza, né, da sua santidade. Nós vamos sendo mais santificados, transformados, né, e conformados com Cristo. Nós precisamos ter esse sentimento de deixar de nos aproximar de Cristo para sermos beneficiados e também atendermos à vontade do Senhor. Entende? Então, qual a razão do apóstolo Paulo escrever o capítulo 7 de 1 Coríntios?
Então, nós vemos que nos primeiros capítulos dessa primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, existem muitas respostas com respeito às perguntas que os coríntios tinham feito ao apóstolo Paulo quando da visita de 3 preciosos irmãos ao apóstolo, que era Estéfanas, né, um dos irmãos, Fortunato e também Acaico. Eles, na sua visita, né, eles levaram essas perguntas dos coríntios com respeito a casamento, com respeito ao véu, com respeito a ídolos, comida sacrificada a ídolo e muitos outros temas. Né? E graças ao Senhor que o apóstolo Paulo recebeu e agora está respondendo. Então, 1 Coríntios capítulo 7, na verdade, é uma resposta das perguntas que os coríntios já haviam feito ao apóstolo. Ó Senhor Jesus. Então, a igreja de Corinto, eles tinham muitas dúvidas devido às os muitos problemas que eles tinham, então eles tinham muitas dúvidas. E essas dúvidas foram tiradas e são respondidas agora através dessa carta aos Coríntios. Louvado seja o Senhor. Um dos problemas existentes lá era o litígio, ou seja, o problema entre os irmãos. Né? Às vezes entrava em negócios, né? E de repente aquele negócio, aquela sociedade não dava mais certo, e um era prejudicado e queria às vezes levar o irmão para ser julgado num fórum ou um outro tribunal que não é aceito pela igreja. Olha, no livro de Romanos, eu ler aqui mesmo de 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos lá ver versículo 1, versículo 2, 3, nós vamos ver que nós vamos julgar o mundo. Não é? Os santos hão de julgar até mesmo os próprios anjos. Como levar um irmão para o tribunal que nós vamos julgar? Entende? É julgo desigual. Então, na vida da igreja, se existir algum irmão, algum problema dessa ordem, o irmão ofendido precisa pagar o preço, sofra o dano, mas não coloque o irmão na justiça, mas entrega o irmão à justiça divina, ao justo advogado, ao reto juiz. Ele sabe julgar e resolver todos os problemas ali no fórum da vida divina aqui, tá bom? Que é a vida da igreja. Junto com os presbíteros, os irmãos, os pastores, né? Estão à nossa frente, eles têm a capacidade dada por Deus para resolver essas questões. E o Senhor, através deles, resolve. Não são eles, né? Mas o Senhor. Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor. Então, assim, na vida da igreja também era um misto de gregos, romanos, gregos, judeus, aliás, e escravos. Os gregos tinham uma cultura elevada e não queriam ouvir o apóstolo Paulo falar desse Cristo crucificado, mas queriam se voltar simplesmente para o conhecimento. Mas não é o conhecimento que ia ser a resolução dos problemas deles. Apesar da cultura que eles tinham, eles não podiam resolver os seus conflitos conjugais, os seus problemas de ordens espirituais, só o Senhor. Então eles precisavam focar no Senhor. Do outro lado, os judeus pediam sinais, um símbolo de algo concreto que Paulo pudesse fazer através da pregação do Evangelho, para que eles pudessem crer nesse Cristo crucificado. Ora, o que nós precisamos é simplesmente crer, mas não buscar sinais. Trazendo para a realidade atual, existem muitos grupos de cristãos que buscam esses sinais, buscam cura, buscam milagres, mas esquece de se aprofundar justamente no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo e na sua cruz. No momento que, através da comunhão, através da leitura da palavra, então nós precisamos realmente focar em conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo. Esse é o nosso desejo como filhos de Deus, como servos do Senhor, para que nós possamos fazer a sua vontade. E, por outro lado, precisamos também ter o hábito de invocar o nome do Senhor. O Senhor é rico para com todos os que invocam. Romanos 10, 12 fala que o Senhor é rico, Ele quer dispensar essas riquezas para os que invocam o seu nome. Por outro lado, lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, lá diz, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, existem muitas revelações que ainda estão ocultas ao nosso conhecimento,
Nós, né, nós não conhecemos, mas na medida que nós vamos invocando o nome do Senhor, nós vamos desfrutando das suas riquezas insondáveis e, ao mesmo tempo, obtendo essas revelações ocultas que nós não sabemos. Mas elas virão para nós através do invocar o nome do Senhor. Então, graças ao Senhor, foi apenas um início para nós darmos início iniciar essa mensagem que fala sobre o casamento na vida da igreja. Então, a felicidade, nós vamos ver qual é o segredo da felicidade para o casal na vida da igreja. Quando alguém se predispõe a casar, é porque quer ser feliz. Não é? E nosso Deus é bom, Ele deseja realmente dar a felicidade, deseja que o homem e a mulher sejam felizes e que não é, sejam felizes até que o Senhor venha e que se unam, sejam unidos até que a morte vos separe. Então, na verdade, Deus não deseja que o casal se una para a contenda, para a briga, não. Agora, o casal precisa tomar conhecimento de que Deus também, ele tem, na verdade, um objetivo especial para esse casal. O casal, quando ele se casa, ele tem muitos desejos. Um dos desejos é de gerar filhos. Não é? Será uma felicidade para o casal ter filho, a família daquele casal. Então, o Senhor também deseja ser feliz por meio dos casais. Como? Ele deseja que o casal possa lhe servir. E lhe servindo, Deus tem outro desejo, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Né? E cada filho que o casal ganha é uma alegria para Deus. Então, que o casal possa realmente produzir alegria para o Senhor. Por um lado, o casamento é para o deleite, o desfrute daquele casal, mas por outro lado também é para a alegria de Deus. Que os casais possam alegrar o coração do Senhor, dando a eles muitos filhos e filhas, através da pregação do Evangelho. O casal pode perguntar, mas como é que eu posso ser útil ao Senhor? Existem muitas maneiras pelas quais você pode ser útil ao Senhor. Primeiro, abrindo as suas casas, uma dessas maneiras, abrindo as suas casas para as reuniões do Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação, o GFCM. Né? Convida os casais, prepara ali uma mesinha para um lanche, depois do prato principal, que é a palavra. Então, reparte ali um lanche, como um pretexto para se manterem juntos ali na comunhão e o Senhor sendo glorificado. Tá certo? Outra maneira é preparando, aperfeiçoando um outro casal para que ele seja um reprodutor de outros casais, de muitos outros filhos de Deus. Isso é dar prazer e alegria a Deus. Tá certo? O casamento é para esse fim. Não é só para o deleite da pessoa, mas para o serviço ao Senhor e dar alegria ao Senhor, gerando filho para Ele. Tá bom? Senhor Jesus. Então, diante dessa grande revelação do segredo, né, para a felicidade do casal que Deus deseja, e então o casal tem que te deixar de lado também um outro item que às vezes acontece entre si, que é o pegar no pé um do outro. Aquelas picuinhas, brigas, confusões. O casal tem que ter um bom testemunho diante do Senhor. Que ele é o casal que vai propagar o mistério de Deus para as pessoas. Então precisa ter um bom testemunho. Então, ao invés de pegar no pé um do outro, pegue na mão. Não, vamos nos arrepender. Vamos orar ao Senhor, vamos orar pelos irmãos, vamos orar pela igreja, vamos orar para que Deus possa nos dar famílias, para a gente cuidar e dar alegria ao nosso Deus. Vamos deixar de pegar no pé, vamos pegar na mão, vamos unirmos, vamos estar unidos com esse objetivo, com esse propósito. Tá bom? Senhor Jesus. Então, essa é a maneira de agradar o coração do Senhor. E dentro do casamento, tem uma prática que deve ser muito contínua na vida do casal. É a leitura da palavra de Deus, a Bíblia, dos livros espirituais. E se o casal tiver filho, a leitura também dessa mesma Bíblia, dos livros espirituais para as crianças, né, para os seus filhos, e adquirir as literaturas infantis da vida da igreja, da editora Árvore da Vida, que tem muito conteúdo da palavra, importante conteúdo para a palavra, para guardar a fé, o amor e a esperança nas crianças, nos casais e em todo o seu corpo, né? Todos os filhos de Deus. Então, a leitura. Então, na verdade, hoje nós vivemos num mundo
moderno, digital, onde as pessoas não esquecem a leitura e buscam mais ouvir os áudios, assistir os vídeos do que propriamente ler. Mas nosso amado irmão, pastor, apóstolo, irmão Ezra, tem nos falado muito, né, com respeito a um órgão que nós temos, que chama-se córtex pré-frontal, que ele é ativado à medida em que nós vamos exercitando a leitura. Quanto mais exercitarmos a leitura, mais ele vai sendo ativado. Né? E, ao mesmo tempo, ele será desativado se nós diminuirmos a questão da leitura. Então, nós precisamos realmente exercitar a leitura, guardando na nossa mente e no nosso coração a fé, o amor e a esperança. A palavra de Deus, que é a verdade, a vida, o caminho, e que vai nos guardar das ideologias que estão surgindo no Brasil, estão se expandindo pelo Brasil e no mundo inteiro, pelos os movimentos pós-modernismo, o movimento pós-modernismo, que também, todos esses movimentos são contrários à verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Eles querem eliminar, eles querem fazer tudo ao contrário do que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu o casamento de um homem com a mulher. Eles querem implantar a poligamia, o casamento de um homem com várias mulheres. E o casamento misto também. Mas foi assim que Deus determinou? Não. Deus determinou completamente diferente. Um homem para uma mulher e a mulher para o homem. Mas eles querem que sejam diferentes. Então, se o casal e os filhos não tiverem essa leitura contínua, diária, pode ser afetado. E a entrada da filosofia na mente das pessoas, na mente principalmente dos jovens e dos adolescentes que estão em formação, eles querem participar da sociedade, e para participar da sociedade eles precisam se moldar aquele modelo. Então, o mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo, e essas coisas elas vão acontecer para que ele surja, para o surgimento dele. Então, é o mistério da iniquidade preparando o ambiente para a volta para a vinda do anticristo. Então, mas nós precisamos também estar preparados para a volta do Senhor, preparando a nossa mente para quando essas ideologias vierem, não nos afetar psicologicamente, a nossa mente, nem tirar a fé, essa base que nós temos implantada em nós, no nosso espírito, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, o casal precisa ter essa prática, não só de ler, mas também de levar os seus filhos à leitura, tá bom? Senhor Jesus, a sabedoria humana, ela não pode, na verdade, ser estabelecida como um elemento, um instrumento para resolver os problemas da igreja. Os problemas da igreja serão resolvidos através do Cristo crucificado. Precisamos focar Cristo, colocar Cristo como centro e a cruz como centro para nós realmente não deixar que o nosso velho homem se levante e prejudique o propósito de Deus aqui na terra. Tá bom? Senhor Jesus, e não é pelo acesso à educação, por uma formação acadêmica boa, por uma cultura elevada, como era o caso dos gregos, que às vezes queriam resolver seus problemas conjugais, seus conflitos conjugais com a filosofia, mas não conseguiam. Entendeu? E hoje nós vemos na sociedade moderna, a classe média alta, a classe alta, que o maior número de divórcios, casos de divórcio ocorre, e separação ocorre nessa classe. Entende? Justamente por causa da cultura elevada. Não quer dar ouvido ou crédito ao Cristo crucificado, a palavra do Senhor, tá certo? Mas nós sabemos que o casamento é para cooperar com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28, fala lá. Vamos lá? Livro de Romanos capítulo 8, no versículo 8, versículo 28, aqui diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam. Então, se todas as coisas cooperam, o casamento também coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. O casal foi chamado para o propósito de Deus. Espalhar os mistérios, os seus mistérios, o mistério de Deus, a palavra profética,
ganhando casais, famílias, pessoas para Deus. Quanto maior o número de pessoas ganham, mais feliz o Senhor fica. Louvado seja o Senhor. Então, o casamento é para cooperar com o propósito de Deus. Então, essa expressão cooperar. Então, diante disso aí, amados, nós podemos, os casais podem ter uma reflexão. Olha, não pegue no pé do seu cônjuge. Não critique o seu marido, a sua esposa, as atitudes do cônjuge. Desfrute do seu cônjuge. É isso que Deus deseja, que cada um desfrute um do outro, para a sua alegria, para o seu prazer. É direito que cada um tem. Né? Então, para que o casal possa realmente ser útil ao Senhor, precisa deixar de lado essas coisas. Você pode até estar insatisfeito com a sua esposa, o seu esposo pode até estar insatisfeito com a sua esposa, mas acredite, é Ele que Deus escolheu para que você pudesse ser um vencedor ou uma vencedora. É Ele que Deus preparou especialmente para você. Então não houve erro, não. Mas o que existe é a manifestação do velho homem, a operação do velho homem, que prejudica o casal, a família. Um critica o outro, ao invés de orarem juntos e se arrependerem juntos e buscar fazer a vontade do Senhor, tá bom? Então, nesse sentido, nós rogamos aos casais que se unam e desfrutem um do outro e dê prazer ao Senhor, ganhando pessoas para Ele. Esse é o que o Senhor deseja entre os cônjuges. O Senhor não deseja que os cônjuges fiquem em contenda, em brigas. Não. Briga é para alegrar o coração de Satanás. Nós não fomos ganhos pelo Senhor com essa função, mas para alegrar o coração de Deus. Daí a necessidade de nós agradecermos. O cônjuge deve ter um sentimento de agradecer. Senhor, muito obrigado pelo o cônjuge que o Senhor me deu. Por outro lado, o irmão também deve dizer a mesma coisa, fazer a mesma oração. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, né? O Senhor pede lá para que em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então precisamos ter essa prática de agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez. O casal precisa agradecer, orar ao Senhor. E não criticar o cônjuge, um outro, né? Existe cônjuge que às vezes não quer que o seu esposo ou a sua esposa reúna, dificulta o acesso ao outro, às reuniões, a leitura da Bíblia, a leitura do alimento diário, a leitura, a comunhão com os santos. A pessoa não pode nem falar com os santos, desfrutar da comunhão com os santos, porque às vezes o casal, o cônjuge está ali, pegando no pé, tal. Não é para isso que Deus chamou o casal, pelo contrário, para o casal ser feliz. O cônjuge que estiver agindo dessa maneira, nós aconselhamos, no Senhor aconselhamos, se arrependa, una a sua esposa, seja um com ela, venha para as reuniões com a sua esposa, desfrute da palavra com a sua esposa, ou vice-versa. É para isso que Deus ganhou, o prazer de Deus é ver a felicidade do casal e não essa importunação. Entende? Por isso que Paulo falava com respeito ao casamento, que se dependesse dele, que todos permanecessem solteiros. Mas isso não é dom de todos. Isso não é dom de todos. Tem alguns que não foram capacitados com esse dom. Então, só aqueles que têm esse dom. E no versículo 2, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, ele diz aqui, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Que não haja impureza, porque nem todos têm o mesmo dom de ficar solteiro. Paulo tinha esse dom, mas outros não. Então, casem para não andar em fornicação, ou seja, tendo relacionamento sexual fora do casamento. Deus estabeleceu o sexo para o casamento, para ser realizado, ser feito dentro do casamento. Então, o casamento, na verdade, é para a glória do Senhor. O casamento é para satisfação do Senhor, não é para os cônjuges pegar no pé um do outro, mas para o prazer e alegria do Senhor. Tá bom? Então,
E do casal também. Deus deseja que o casal o sirva, mas sirva em alegria, não um pegando no pé do outro, né, em contenda, em conflitos. Isso desagrada o coração de Deus. Então, que os casais que estiverem querendo impedir um dos cônjuges reunir, um dos cônjuges desfrutar da presença do Senhor, da leitura da palavra, se arrependa e una a sua esposa, una ao seu esposo, e ambos juntos sirvam a Deus. Saiam para o campo, ou até mesmo na sua vizinhança, pregue o Evangelho, anuncie as boas novas para as pessoas, para que elas possam ser salvas. E também façam parte dessa família feliz. Louvado seja o Senhor. Então, o casamento foi feito para alegria, para satisfação do casal e para a alegria de Deus. Então, mas nem todos têm o mesmo dom. O dom de solteiro foi dado a Paulo, mas nem todos têm o mesmo dom. Por isso, quando Paulo fala que gostaria que muitos fossem solteiros, é justamente por essa questão de querer que todos ficassem livres de preocupações, de tribulações com respeito ao casamento, ao casal, essas questões que surgem no meio dos casais, que às vezes impedem um de servir a Deus de forma livre. Então, até mesmo no versículo 8 do capítulo 7 de 1 Coríntios, ele diz aqui: aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom que permanecesse no estado em que também eu vivo. Mas por causa do versículo 2 ele diz: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então aqui mostra que Paulo não era contra o casamento, mas ele queria que as pessoas permanecessem solteiras para que pudessem servir melhor ao Senhor. Hoje nós precisamos realmente buscar o Senhor de todo o nosso coração e servi-lo, de forma livre, desimpedida. Podemos viajar sem impedimento nenhum. Existe cônjuge que às vezes, pelo outro cônjuge gostar de estar nas reuniões, na comunhão com os irmãos, às vezes pede até para levar o colchão ou colchonete lá para o local de reunião para dormir lá. Não. Olha, o Senhor quer abençoar o casal, mas é preciso que haja a unidade também. E que o Senhor possa dar toda a felicidade de Deus, a felicidade aos casais, para que eles vivam em unidade. E o capítulo 7 de 1 Coríntios é o capítulo mais aberto com respeito à questão do relacionamento conjugal e com respeito ao relacionamento sexual. Tá certo? Que o Senhor abençoe os casais, abençoe as famílias, e que todos vivam felizes e dando também alegria e felicidade para o nosso Deus. Aqui eu concluo essa mensagem rogando ao Senhor que os irmãos que estão nos assistindo agora e os ouvintes também não percam a próxima reunião. Bota até no seu celular um lembrete para na próxima quinta, acho que é dia 22, parece, né? E que estejam realmente ouvindo, porque vai dar continuidade a esse mesmo tema sobre casal, sobre família, sobre o casamento, e vai se aprofundar mais ainda. O profeta vai falar coisas, revelar mais a respeito acerca do casamento, tá bom? E é um assunto muito importante na vida da igreja e nos tempos atuais. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.